Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E atendendo pedidos, vou fazer uma receita de empadão. Mas eu tô chamando ela de empadãozinho. A maioria das minhas receitas, já deve ter percebido que eu tento fazer ela em porções um pouquinho menores. Porque hoje em dia, maioria não, né? Mas muitas pessoas. Porque hoje em dia, muitas pessoas ou moram sozinhos, ou moram, né, só duas pessoas em casa. E algumas receitas são muito grandes. E a pessoa acaba desanimando de fazer. Porque eu falei assim, nossa, eu vou fazer, sei lá, um bolo inteiro, depois vai ficar sobrando na minha geladeira. Vou fazer essa carne inteira e vai ficar sobrando aqui depois na minha geladeira, eu não sei o que fazer. Então eu já penso em receitas para facilitar a vida de quem mora sozinho ou, né, tá lá uma turminha mais reduzida em casa, uma turminha menor, porque é muito mais fácil você pegar essa receita e dobrar a quantidade quando você precisa fazer para mais pessoas, do que você pegar uma receita lá que você viu na internet e tentar reduzindo. Às vezes não dá certo. Então, este trabalho eu já fiz para você. Então, a gente vai fazer 2 mini empadão, será que a gente pode dizer? Ou empadãozinho? Com 2 sabores, o de frango e o de palmito, que é o meu favorito. Pra começar, vamos fazer a massa, tá? A massa do empadão, da empadinha ou do empadãozinho, ela é uma massa basicamente, tá? De farinha e manteiga. Vai bastante manteiga, por isso que ela é maravilhosa, derrete na boca quando a gente come, tá? Então aqui eu tenho manteiga cortada em cubinhos e ainda meio gelada, tá? E eu vou misturar aqui na minha farinha para fazer uma farofa, como se fosse uma farofa meio grosseira, digamos assim, tá? Então, coloca aqui a manteiga. Lembrando que todas as quantidades estão aqui na descrição do vídeo, então pode ficar tranquilo. E aí a gente vai, ó, misturando aqui com as pontinhas do dedo para ir incorporando aqui a farinha com a nossa manteiga, tá? Então, ó, bem devagarzinho, sem muita pressa, por 2 motivos. Primeiro que a gente não quer trabalhar muito a nossa farinha, acabar desenvolvendo glúten, tá? Porque não é uma massa elástica que a gente precisa. E o outro, eu ainda preciso dessa textura meio gelada da manteiga. Então se eu pegar e ficar amassando com a mão inteira assim, eu vou esquentar a manteiga muito mais rápido. Agora aqui, ó, a gente vai com a pontinha do dedo misturando aqui essa farinha. Calma, que eu ainda vou acrescentar um pouco mais de líquido aqui. Faz como se fosse uma areia, sabe? Uma farofa meio grosseira. Tá vendo que ele vai virando, vai ficando uma cara de areia mesmo. Vou colocar um pouquinho de sal na massa, mas não precisa colocar muita quantidade de sal, porque depois ainda tem o sal do recheio. Ó, a carinha dela já mudou, sal e mistura. Agora a gente vai colocar o ovo inteiro e vai misturando. Agora ela já tem que começar a ficar com uma cara de massa que a gente consegue depois moldar, né? Fazer lá o que a gente precisa. Se por acaso ela ainda você não conseguir juntar tudo, digamos assim, formar uma massa, talvez você precise de um pouquinho mais de umidade. Aí a gente coloca um pouquinho de água, bem aos poucos, se necessário. Porque isso vai variar também por causa do tamanho do ovo. Às vezes a sua farinha tá mais ou menos úmida, tá? A própria umidade da manteiga, isso acaba interferindo. Aqui eu preciso de um pouquinho de água, bem pouquinho. Tá vendo que tá meio seca ainda a minha massa? Então eu vou colocar bem pouquinho de água. E aí a gente vai terminar de juntar tudo aqui. É uma massa bem leve e bem maleável que a gente precisa. Olha que beleza, juntou tudo. Ó, deixa eu te mostrar. Massa bem maleável, bem levinha. O que a gente vai fazer? A gente vai levar para geladeira para facilitar a gente abrir depois, tá? Porque aí a manteiga, estando gelada, fica mais fácil. Ó, então juntou tudo, virou uma massa lisa, homogênea, tá? Não precisa ficar mais misturando não. Quanto menos a gente trabalhar a nossa massa, melhor, porque aí menos glúten a gente está desenvolvendo. Tá? Cobre com um filme plástico, algum papel, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí a gente vai levar para geladeira, porque ela vai facilitar a sua vida estando gelada na hora de abrir. Agora vamos fazer o nosso primeiro recheio, que é o recheio de frango. Aqui eu tenho um peito de frango cozido e desfiado. Então a gente vai pegar aqui um pouquinho de manteiga. E aí a gente vai suar a nossa cebola. A cebola aqui eu cortei em cubinhos. Aqui eu vou suar a cebola. O que é suar a cebola? Eu vou deixar ela transparente. Não vou deixar ela pegar muita cor, não precisa. Primeiro eu vou suar a cebola para depois colocar o alho, tá?
Porque aqui a cebola ela tem muito mais água do que o alho. E eu não quero aquele alho dourado, muito intenso. Então, primeiro eu tô começando com a cebola por causa disso. Se você gosta daquele alho bem douradinho, começa com o alho, depois você põe a cebola, tá? Senão ele não ia dourar direito. A cebola começou a ficar transparente, aí a gente já pode acrescentar o alho. Aqui, ó, esse cheirinho de refogado maravilhoso. Vou acrescentar o peito de frango. E páprica, tá? Aqui eu tô usando a páprica defumada, doce e defumada, mas é por gosto pessoal, tá? Se você não gosta muito de páprica, pode colocar coloral, tá? Só pra trazer uma corzinha a mais aqui pro nosso recheio, pra ele ficar bem bonito. O peito de frango, eu cozinhei ele sem sal, então agora eu vou acrescentar sal. E um pouquinho de pimenta do reino. Fiz esse refogado aqui, ó, delícia. Aqui, gente, é uma sugestão, logicamente, tá? É uma sugestão assim, de, pô, pelo menos o mínimo que você precisa colocar pro seu recheio ficar bem gostoso, tá? Mas eu amo milho. Coloca milho, não tem problema. Vai pôr no recheio que você mais gosta aí. Ó, aqui já tá bem refogadinho, tudo bonitinho. A gente vai desligar o fogo e acrescentar requeijão, tá? Então, vou pôr aqui. As quantidades estão todas na descrição do vídeo. Tá? Porque o requeijão agora ele vai derreter e meio que ajudar a grudar tudo aqui. Eu não gosto, quando a gente faz recheio de frango, de deixar aquele desfiado muito pequenininho, porque fica com cara de restinho. Eu gosto de deixar um desfiado maior, grande, pra mostrar mesmo que é um peito de frango, que você cozinhou e tudo mais, tá? Nosso primeiro recheio pronto. Deixa ele aqui no cantinho, a gente vai fazer o nosso segundo recheio. A base também é muito parecida, porque é mais prática, tá? Então, manteiga, cebola, tá? Deixa suar a cebola. Depois a gente vai acrescentar o alho. Ó, depois já coloquei o alho, agora a gente vai colocar o palmito picadinho, tá? Porque eu coloquei o palmito picadinho, a gente já pode, baixa um pouco o fogo, tá? Acrescenta o requeijão, a gente vai acrescentar leite e a gente vai acrescentar um pouquinho de amido de milho. Só que eu vou diluir ele aqui na água. Agora a gente vai pôr amido de milho pra engrossar tudo isso aqui. Aí agora tem que ferver pro amido de milho cozinhar. Aproveitar, já colocar um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de sal, porque o palmito já tem sal. Então cuidado aí na hora de você colocar o sal nesse recheio. Deixa aqui engrossar, ó, que ele já vai ganhando mais textura. Aí aqui, ferveu, engrossou, tá pronto. Recheios prontos, agora a gente vai abrir a nossa massa, tá? Uma dica que eu te dou, ó, pega esses saquinho de supermercado limpo, tá? Aí você só corta para facilitar você abrir a sua massa. Porque você vai forrar e a gente vai abrir a massa aqui em cima, tá? Para não grudar tanto. Vou fazendo 2 mini empadão, então vamos dividir a massa aqui no meio, a outra a gente deixa reservada, tá? E aí agora a gente vai abrir. Pode abrir de 2 formas. Eu não tenho um rolo. Abre assim com a mão, tá? Não tem problema. Mas se não, você pega um rolo, consegue abrir mais fácil, tá? Por que eu tô abrindo entre 2 filmes plásticos ou no meio do saquinho? Pra ficar mais fácil depois de você transferir isso pra sua forma. Aí fica muito mais prático, tá? Então aqui, ó, lembra que a gente vai abrir bem fininho. Vai abrindo pra ela ficar bem fininha. Aqui, essa quantidade é pra gente conseguir fazer 2 marmitinhas daquelas de 250 ml, que é essa pequenininha aqui, tá? Que é praticamente uma porção individual que você consegue fazer, né? Ou para calcular depois para quantas pessoas você quiser comer. Então, ó, abre fininho para ficar uma massa delicada e caber mais recheio. Até quando eu sei que eu tenho que abrir? Primeiro, a espessura tem que estar toda igual. E segundo, ó, tem que ser suficiente para eu cobrir fundo e lateral. E vai sobre a massa que é da tampa, tá? É normal, tá? Por que a gente coloca aqui no saquinho? Porque agora é muito mais fácil, ó, eu virar ela aqui. E aí com o próprio saquinho, ó, levanto e vou organizando a minha massa aqui dentro. Organizei, tiro o saquinho
E aí agora a gente vai realmente fazer todo o fundo e a lateral dela aqui. Essa rebarba você vai guardar, porque a gente vai fazer depois a tampa aqui da nossa forma. E importante, aqui nos cantinhos, ó, você sempre vem, como é uma forminha mais mole, segura, e aí você sempre vem apertando pra fazer toda a lateral aqui do fundo certinho. Aí, ó, aqui no caso ficou um buraquinho. Se acontecer isso, não tem problema, pega um pedacinho de massa, põe aqui e aperta, tapa o buraquinho. Não tem problema. Ó, as duas forminhas já com as massas, tá? Aqui do recheio. Ele já deu uma leve esfriada, tá? Não coloca o recheio absurdamente quente. A gente vai colocar um pouquinho de cheiro verde. Por que que eu não coloquei na hora lá que eu tava fazendo? Porque lembra que ele ainda vai para uma segunda cocção, esse recheio, que ele ainda vai assar dentro da massa. Então, se eu coloco o cheiro verde desde o começo, quando eu tô fazendo o recheio, ele vai perder esse frescor, tá? Então, a gente coloca agora, nos dois, eu vou colocar cheiro verde porque eu gosto. E aí, a gente vai rechear. Assim, a salsa, a cebolinha, coentro, o que você mais gostar, ele mantém mais o frescor. E aí, quando você for comer o seu empadão, ele vai ficar mais gostosinho, tá? Agora a gente vai rechear aqui. Eu gosto de um desfiado bem grande, justamente para não ficar com cara de restinho de sobrinha. E aí você pode misturar, fazer uma franga, uma palmito, uma franga com palmito, o que você gostar mais, tá? Agora a gente vai vir com a tampa, digamos assim, tá? Aqui eu tenho o restante da massa aberta e a gente basicamente vai cortar, né, mede mais ou menos o tamanho aqui assim, ó. Eu vou cortar aqui no meio, mais ou menos aqui assim. Gente, vocês estão vendo que a terceira mão é fundamental aqui pra gente poder trabalhar de uma forma mais prática, tá? A terceira mão é esse utensílio aqui, olha, é muito prático, eu uso em várias receitas. E você pode também comprar usando a ferramenta do YouTube Shopping, que são lojas parceiras do YouTube, que você, ó, vai na descrição do vídeo. Lá embaixo tem vários produtos que eu deixo aí marcado pra vocês, que são sugestões de produtos que eu uso ou de ingredientes. Por exemplo, essa forminha, vou deixar lá, né, linkado lá pra vocês saberem qual certinha que eu tô usando, os utensílios que eu uso, alguns ingredientes diferentes. Tudo eu deixo ali marcado nessa ferramenta do YouTube Shopping. E claro, continua vendo aqui, ó, a sua receita, o seu vídeo. Ó, coloquei a massa aqui em cima. E agora, ó, a gente vem juntando a lateral. Você vai, ó, apertando bem para ir juntando o fundo e a lateral. Calma que depois a gente já vai fazer um acabamento, fica tranquilo. Mas aqui é só pra gente já ir vedando. Aperta bem, faz essa vedação. O que você pode fazer também? Pega um pouquinho de massa, faz uma minhoca. Igual a gente brincava de massinha, faz minhoquinhas. Tem gente que gosta de fazer dessa forma também. E aí depois você vai colocando aqui na lateral. Tapa bem. Essa massa que sobrou, tem gente que gosta de fazer uns desenhinhos, colocar aqui em cima, enfim. Aí você pode usar a sua criatividade. O que eu gosto de fazer? Você pode pegar uma faquinha, porque tem vapor e tem umidade no nosso recheio. Faz uma cruzinha aqui em cima, só para ajudar a liberar o vapor do recheio, tá? Conforme ele vai assando. Vai dar uma vazada, é normal, tá? Agora a gente vai levar ao forno. Ah, tem gente que passa egg wash, que a gente fala, que é o ovo batido ou só a gema aqui por cima para dourar. Eu não gosto muito porque, às vezes, doura muito rápido, a sua massa não assou direito. Ainda mais que a gente está trabalhando com um empadãozinho super recheado. Então, ele precisa estar no forno a 180 graus e ele vai assar mais devagar para ter certeza que toda a massa dele vai estar bem assadinha, tá? Então, leva ao forno a 180 graus e ele vai ficar um leve dourado por cima. Se estourar que eu digo assim, vazar recheio é normal, porque a gente trabalha com uma quantidade bem grande de recheio. Saindo do forno, criatura, o negócio está borbulhando, então toma cuidado, tá? Você pode servir ou dentro da forminha, tipo, já guarda desse jeito, tá? E comer direto aqui dentro. Pode fazer dessa forma. Ou você pode esperar esfriar um pouco e aí você consegue desenformar. Será que a gente consegue desenformar aqui? Então eu vou cortar que ela vai estar quente.
Ó, aqui pra desenformar é mais fácil, você corta, pega uma tesourinha, corta, pra você conseguir rasgar assim, ó. Que aí fica mais fácil de você conseguir desenformar. Porque como a gente faz ela muito recheada, você percebeu que até estourou aqui o recheio, que era normal, aí ela fica mais fácil. Olha isso, gente. Vamos comer. Aí a massa é aquela massa assim, ó. Deixa eu pegar uma massinha pra te mostrar aqui, que você come assim, ó. Ela derrete na boca. Com o recheio de frango. Super úmido. Olha que delícia. Precisa ter certeza que isso aqui tá maravilhoso. Pega assim, a massa, o recheio. Faz esse empadãozinho que, olha, você não vai se arrepender, gente. Ó, aproveita, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aciona o sininho para não perder nenhuma novidade, porque olha quanta receita boa eu te ensino e ainda te mostro as técnicas, hein? Curte e compartilha esse vídeo. Eu sou a Mari Sato e esse é o Livro de Receitas, do seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!